Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está novamente aqui no nosso canal Artigos de Fisioterapia em Saúde da Mulher. Eu me chamo Rafael Araújo Ramos e sou fisioterapeuta especializado na fisioterapia em saúde da mulher pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigado a todos vocês, web espectadores aqui do nosso canal Artigos de Fisioterapia em Saúde da Mulher. Nós somos quase 500 inscritos. Isso é motivo de muita alegria e muita felicidade para a gente. O artigo de hoje veio trazer um estudo que, para quem me acompanhou lá na live do Instagram ontem, eu venho trazer hoje aqui ele mais esmiuçado e com as imagens do estudo. É um estudo que é um ensaio clínico controlado, randomizado. Então tá só abaixo da revisão sistemática naquela pirâmide da evidência científica que eu já mostrei para vocês aqui nos nossos vídeos anteriores. Ele retrata o assunto laser terapia no tratamento da incontinência urinária. Vocês já estão verificando aí na tela, esse estudo é de 2018 do Jornal Europeu de Ginecologia e Obstetrícia e Medicina de Biologia Reprodutiva. Ele é intitulado como a laser terapia não ablativa do laser Erbio ítrio alumínio granada, que é essa abreviação ERYAG. Os efeitos dessa laser terapia não ablativa na incontinência urinária de esforço relacionada à qualidade de vida e função sexual. Então, um estudo extremamente interessante. É importante frisar de que quando a gente fala de laser terapia na incontinência urinária, teve um estudo que foi aceito para publicação no dia 25 de abril, então muito recente, mas eu não tive o acesso integral aos dados todos dele, mas ele já aponta de que esse recurso da laser terapia pode ser utilizado com melhora dos sintomas de incontinência urinária de esforço. Só que dessa revisão sistemática, eles levantaram 31 trabalhos em que somente um era um ensaio clínico controlado e randomizado, que é justamente esse artigo que eu estou trazendo para discutir aqui hoje no canal. Então, qual foi o objetivo desse estudo que a gente está falando hoje? Avaliar a eficácia da laser terapia vaginal no tratamento da incontinência urinária de esforço, comparando a um laser placebo. Qual foi a metodologia então desse estudo? Eles levantaram 114 mulheres com uma média de idade que variou de uma faixa de 35 a 65 anos de idade. Eles dividiram essas pacientes em dois grupos: o Laser Group, que foram 57 participantes, e o Placebo Group, que foram 57 também. Então, como critérios de inclusão desse estudo, eles tinham que ter um fisioterapeuta especializado, então foi um fisioterapeuta especializado nessa área de fisioterapia em saúde da mulher, fisioterapia uroginecológica, fisioterapia pélvica, que avaliou todas as participantes. Os pacientes, as participantes foram analisadas pelo urodinâmico, o teste de estresse e de tosse, que ele não descreve exatamente como que isso foi realizado, mas a gente imagina que foi solicitada o reflexo da tosse. O Q-tip test, que é um teste de cotonete, que também não é muito utilizado hoje, mas que verifica a hipermobilidade do colo vesical. E um dos pontos principais para vocês, os critérios de exclusão desse trabalho. Prolapsos maiores que 1, pacientes foram excluídos, não participaram do estudo. Pacientes que não sabiam fazer a contração correta do assoalho pélvico, que foi o fisioterapeuta que verificou isso, também foram excluídas. Pacientes com sintomas de bexiga hiperativa ou a incontinência urinária mista também foram excluídos. Pacientes com infecção, cirurgias prévias ginecológicas ou de irradiação, por exemplo, com a radioterapia local. Então, como foi feita a intervenção nesse estudo? As pacientes utilizaram esse laser que eu descrevi para vocês, que ele é de 2.940 nanômetros. Na fisioterapia ortopédica, por exemplo, a gente está acostumado com lasers de baixa potência, que são aqueles lasers numa faixa de 600 até 900, que é o laser vermelho até o infravermelho. Mas esse laser utilizado no tratamento para incontinência urinária de esforço, ele é um laser de alta potência. Eu até consultei o Crefito para ver se nós fisioterapeutas temos essa
aptidão, temos essa autorização, mas isso não é um procedimento do fisioterapeuta. Então é importante vocês saberem disso. Mas a fisioterapia tem uma importância fundamental, porque o médico não vai poder tratar essas pacientes sem a participação do fisioterapeuta. E como todos nós sabemos, a fisioterapia sim é um padrão ouro, um gold standard para tratamento de incontinência urinária. Então foi utilizado esse laser numa dosagem de 10 joules por centímetro quadrado. Foi realizada uma sessão durante 20 minutos. Então esse foi o protocolo com o laser group. O laser placebo, ele utilizou o laser também, mas ele estava na intensidade zero, sem irradiação nenhuma, para fazer o efeito placebo, que é o que eles tentaram verificar comparando. Os pacientes foram avaliados e tiveram um follow-up de 3 meses para uma nova avaliação, uma reavaliação. Foi feito o exame clínico com o fisioterapeuta, foi feita a aplicação do perineômetro para verificar a pressão do assoalho pélvico, a força do paciente, função, e 3 questionários foram aplicados, o ISIC, o ISF, que é muito famoso, muito utilizado na literatura para verificar a incontinência urinária, PISC-12 e o FSFI, que é verificado para função sexual, verificar a qualidade de vida sexual. Então, para vocês que ficam curiosos, como que foi realizado esse estudo? Primeiramente, os pacientes foram avaliados, passaram por esse processo todo que eu falei com vocês do fisioterapeuta, dessa parte de exame clínico, aplicados os questionários, e foi utilizado um spray de lidocaína pelo médico ginecologista que participou do estudo, e ele aplicou esse spray de lidocaína, que é um anestésico local, no introito vaginal, para que fosse permitida a introdução do laser junto a um espéculo vaginal, que é um instrumento, no caso de arame, para auxiliar na abertura da cavidade, na dilatação, e você conseguir introduzir o laser no canal vaginal. E nisso foram aplicados pontos na parede anterior em todo o canal vaginal, porque era um instrumento também circular que permitia com que o laser tivesse essa irradiação em toda a parede. Então foi assim que foi aplicado o protocolo com o laser, lembrando que foi 20 minutos nessa aplicação, durou ao total. Então, como resultados desse estudo, que a gente fica muito curioso, né? O Laser Group, que recebeu o laser efetivamente, ele teve melhora da incontinência urinária, porque vocês estão vendo já aí na tela com as tabelas, que o ISIC, o I, ele teve uma diminuição, e quanto menor o resultado, menor a diminuição, menor o resultado dele aplicado com o paciente, melhor a continência urinária desse indivíduo. E a função sexual também melhorou, olhando o PISC-12 e o FSFI, porque eles aumentaram. Quanto maior, melhor a condição de função sexual do indivíduo. Vocês verificaram que foi significativamente maior que o placebo, e também isso persistiu no follow-up após os 3 meses de acompanhamento que esses pacientes foram reavaliados. Então são resultados bem interessantes. E quando a gente verifica as variáveis relacionadas à musculatura do assoalho pélvico, também houve uma melhor situação no grupo laser, de forma muito importante. As variáveis, sobretudo de endurance, de resistência muscular, foram melhores no grupo que recebeu o laser propriamente. Alguns de vocês podem perguntar, mas efeitos colaterais? Porque a ideia de utilizar o laser é você ter um aumento de temperatura na região, um aumento de temperatura na musculatura do assoalho pélvico. Isso tem um efeito potencial de neocolagênese, que é a formação de novo tecido de colágeno, neoangiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos, você ter uma maior ativação, diminuir a atrofia. Então isso foi verificado em estudos prévios que verificaram a parte histológica. E os pacientes acabaram por relatar somente 2 efeitos, que foi ou a secura vaginal ou o aumento do corrimento, de secreção. Então foram somente esses 2 efeitos adversos relatados. Então são resultados interessantes que esse estudo trouxe para os pacientes, e é uma possibilidade de tratamento. Nós precisamos de mais trabalhos, mas é uma possibilidade hoje.
Então, como implicações clínicas, o que isso vai trazer para a gente, Rafael, já que ainda não é utilizado, principalmente porque na revisão sistemática que saiu aí não tem nenhum estudo brasileiro realizado. Então fica uma dica aí para quem trabalha com mestrado, para estudantes, para profissionais que trabalham junto a ginecologistas, com essa equipe, tem essa interação multidisciplinar e interdisciplinar que é interessantíssima para a gente, muito importante. E discutir esse artigo, trazer esse assunto à tona, porque a gente tem um ensaio clínico controlado, randomizado interessante e uma revisão sistemática que está prestes a sair. Então tem uma evidência que a gente pode já tentar utilizar com muito critério com alguns tipos de pacientes. Mas são necessários mais estudos para a gente aplicar isso com mais segurança de que ele vai ser realmente efetivo para tratar a incontinência urinária. Só que somente de forma adjuvante. A fisioterapia especializada é o padrão ouro para tratamento de incontinência urinária. O treinamento da musculatura do assoalho pélvico. Até porque também a gente precisa considerar que precisamos realmente de mais estudos, precisamos aumentar essa faixa etária para a gente conseguir abranger mais pacientes com um nível de terceira idade maior, né? Vocês verificaram no estudo que foi até pacientes com 65 anos. Então, isso é importante. Mas, no futuro, isso pode beneficiar muitos pacientes. E a gente tem que ficar tranquilo, porque a fisioterapia é o tratamento padrão ouro, e isso vai beneficiar o paciente, possivelmente, potencialmente, mas o paciente não vai realizar uma sessão de laser e ser curado. Esse paciente vai precisar manter os exercícios, esse treinamento da musculatura do assoalho pélvico, senão ele vai perder os ganhos que ele teve. Então, o nosso papel é o principal. A laser terapia vai ser um adjuvante ao tratamento de fisioterapia, que é a primeira opção de tratamento. E outra implicação importante é justamente esse contato. A gente precisa ter o contato com a equipe médica, sobretudo quando a gente fala desse artigo. Os ginecologistas são muito importantes, a gente manter isso para a gente ter também um networking que faz com que a gente consiga demonstrar o nosso trabalho, conseguir mais pacientes, conseguir continuar atendendo e dar conta de toda essa demanda que tem de pacientes na ginecologia. Então, é um estudo validíssimo de leitura. Para quem tiver interesse, vocês verificaram o DOI, tem o DOI aqui embaixo do artigo, pode me enviar e-mail que eu passo esse estudo para vocês, mas realmente são possibilidades importantes de atuação que a gente já pode estudar como aplicar isso de uma forma muito serena, com a participação do fisioterapeuta. O fisioterapeuta precisa fazer a avaliação desses pacientes. O médico que pode aplicar, o fisioterapeuta não pode aplicar, mas um vai depender do outro. Então, isso é riquíssimo, isso é muito importante. Então, faltam estudos de maior qualidade, faltam estudos melhores, estudos como esse de ensaio clínico controlado, randomizado, faltam um follow-up maior, mais de 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, verificar como o paciente evolui, mas a gente já tem esse nível de evidência, vai ter uma revisão sistemática saindo aí e a gente pode pensar nessa aplicação com o nosso paciente, definindo critérios muito específicos, conversando muito com a equipe médica para a gente conseguir assistir o paciente da melhor forma possível. Então, o artigo de hoje falou sobre isso, estendi um pouco mais o vídeo por conta de que ontem nós falamos bastante dele na live e hoje precisamos destrinchar um pouco melhor esse artigo para a gente entender mais sobre ele. Então, obrigado por vocês terem ficado até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você ser avisado quando chegar um vídeo novo. Quem ainda não acompanhou os nossos outros vídeos, olha a nossa playlist. Nós temos vídeos de diversos assuntos na área de fisioterapia em saúde da mulher. Temos também uma playlist das aulas que a gente deu no projeto Atali Academy, do pessoal da Atali Fisioterapia Pélvica Funcional, a Alessandra Sonego e a Thalita Freitas, referências aí no Brasil, referências para estudantes, para fisioterapeutas, e que eu tive o prazer de dar 2 aulas de diástase abdominal. Deixei essas aulas salvas para quem tiver interesse, tem os níveis de evidência, tem uma revisão sistemática lá também.
tá bom? Então, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Um bom final de semana. Fiquem em casa, se cuidem. Feliz Dia das Mães para todas as mães de vocês aí. Até uma próxima. Tchau, tchau.